Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas numa das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50? Então conheça a OKEx, o link tá na descrição. E como eu tinha em mente, né, que a transação voltaria com cerca de 3 dias, e passaram os 3 dias a transação, né, digamos assim, a quantia não retornou para minha carteira, só que aí passou o prazo dos 14 dias e nada, meus bitcoins ainda não tinham retornado para a carteira, e eu estava começando a ficar um pouco preocupado, e justamente para resolver esse tipo de problema, né, justamente para tentar combater esse tipo de falha que muitos cometem, é que existe um site que monitora. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar ali sobre uma experiência não muito boa que eu tive, né? Eu fiquei ali por mais de 2 meses com cerca de mais de R$3.300 de bitcoins presos, tá? E assim, esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um que está assistindo esse vídeo agora, tá? Inclusive pessoas que nem estejam assistindo esse vídeo podem nem saber desse risco que elas próprias estão correndo. E se você tá achando que eu coloquei essa grana numa pirâmide financeira, se essa grana ficou presa porque ficou alocada ali em algum tipo de empresa, ficou na mão de terceiros, você tá muito enganado. Essa grana ficou na própria rede do Bitcoin, tá? Mas você quer saber de fato o que teria acontecido, o que teria causado a prisão desses Bitcoins, né? Desses satoshis de Bitcoin, então fica comigo até o final, não perde nem um segundo que eu garanto, você não vai se arrepender, demorou? Mas antes, só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos, né, estejam caindo porventura de paraquedas aqui no canal, que se inscrevam, além disso, deem um like e compartilhem com geral. E se você quiser negociar, né, quiser comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas, eu recomendo a exchange OKEx. Inclusive, os caras estão com a excelente promoção, que se você faz o seu cadastro pelo link que eu deixei disponibilizado aqui na descrição e compra $100 em criptoativos, você recebe de bônus quase R$60, então não perde essa oportunidade, clica no link aqui abaixo, faz o seu cadastro e aproveita. Valeu rapaziada, mas enfim, recado dado, agora vamos comentar ali sobre essa situação que deve acontecer com muitas pessoas, né? Porém não é tão comentada assim, não é tão detalhada quanto eu acho que deveria ser, e essa situação é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Se vocês acham que estão blindados frente a esse tipo de situação porque vocês não deixam Bitcoin na exchange, não deixam Bitcoins ali em empresas suspeitas, né, que deixa ali na sua carteira, que só vende no momento mais preciso e pelos meios mais, digamos assim, seguros, eu te digo que você também pode, por um tipo de erro muito bobo que eu cometi, tá? Eu confesso que o erro foi meu, mas por causa desse erro, qualquer das pessoas que estejam assistindo esse vídeo aqui também pode cometer uma situação muito preocupante, muito, digamos assim, estressante, principalmente a depender do momento que a pessoa tente vender ali aqueles bitcoins. E assim, se vocês andam acompanhando o mercado, né, se vocês andam antenados ao mercado, vocês vão ver que desde o final do ano passado até o início desse ano, as taxas de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas dispararam no mercado, né? O valor acabou sendo multiplicado e, consequentemente, muitas pessoas ali, né, fazendo ali trade, fazendo negociação de criptomoedas, tiveram que pagar altíssimas taxas. E se você for fazer ali um tipo de transferência, né, seja de uma exchange para uma carteira, de uma carteira para uma exchange, ou então entre carteiras, você vai ter ali certamente uma taxa pré-estabelecida. Geralmente não tem como você fazer ali nenhum tipo de alteração na taxa paga, né, no caso dos satoshis por byte que você queira realizar. Geralmente isso acontece com a maioria das transações a serem realizadas, mas existe ali um pequeno número de transações que você pode fazer ali a dosagem da taxa que você queira pagar. E no dia 4 de fevereiro, às 7h21 da noite, horário de Brasília, eu queria fazer ali a realização de alguns satoshis, né? Eram cerca de 0,010381 BTC. Era pouco mais de 1.031.000 satoshis, e aquele valor naquele momento, né, da cotação do dia 4 de fevereiro, dava ali um valor aproximado de R$1.750. Enfim, eu tentei ali fazer a transação para a carteira de um amigo meu, né, para quem estava comprando ali aquela quantia. Inclusive quero mandar um forte abraço para ele, não vou aqui citar o nome dele para garantir a privacidade dele. Eu queria mandar essa quantia para a carteira dele porque eu tinha vendido aqueles bitcoins. Como dito, não foi grana que estava presa em nenhum tipo de empresa, não foi grana que estava presa em exchange, não foi culpa da carteira, a culpa foi minha. Mas enfim, continuando aqui o relato, o que aconteceu? Na hora de eu selecionar ali a taxa de fazer ali a transferência, e muita atenção, peço toda a atenção de você que está assistindo esse vídeo agora, tá? Porque esse é um dos momentos mais importantes desse vídeo, peço atenção total, porque esse tipo de dúvida não é somente uma pessoa que tem, mas várias pessoas que têm. As pessoas querem colocar ali uma taxa
muito baixa, né, uma taxa completamente irrisória, assim como eu tentei fazer, e nesse caso essas pessoas podem se prejudicar bastante a depender do momento que ela venda aqueles bitcoins. Só que no meu caso eu coloquei ali uma taxa de 1 satoshi por byte, isso daria ali cerca de 20 centavos de dólar, né, daria cerca de R$1 para transferir mais de R$1.750. Então um valor completamente pífio. Eu sei que vai ter gente falando aqui, mas pô, Rodrigo, eu vi casos de pessoas que transferiram milhões em Bitcoin pagando a taxa mínima, absurda. Sim, esses casos podem até acontecer, mas são exceção. Até porque se esses casos acontecessem com frequência, os mineradores abandonariam a atividade porque não seria lucrativo para eles, um valor muito baixo. Eu achava até que a transação fosse confirmada, porém eu achava que levariam cerca de 3 dias. Eu achava que por eu pagar ali uma taxa muito pequena, que houvesse várias transações que fossem aglutinadas, né, e fossem transferidas de maneira em conjunto. Geralmente como ocorre, né, as transações são aglutinadas e transferidas em conjunto, e que talvez o conjunto de transações fossem benéficos ali àqueles mineradores, e achava ali que poderia até demorar, mas que tal transação seria efetuada. E no último caso, caso não fosse efetuada, que aquela quantia retornaria para minha carteira em 3 dias, assim como era até 2017. Eu já vi casos de pessoas que tiveram ali as transações não confirmadas lá em 2017 e as pessoas tiveram ali aquela quantia estornada, digamos assim, né? Claro que não é estorno, mas digamos assim, a devolução da quantia que não teria sido gasta naquela transação para sua própria carteira. Caso você faça uma transação e aquela transação não confirme, pode até demorar bastante, mas aquela transação vai voltar para sua carteira. Não se preocupe com relação a isso. E como eu tinha em mente, né, que a transação voltaria com cerca de 3 dias, e passaram os 3 dias a transação, né, digamos assim, a quantia não retornou para minha carteira, eu fui entrar em contato com um amigo meu, né, que trabalha ali diretamente com mineração, né, um cara que é especializado nisso, ele tem conceitos mais arrojados de mineração do Bitcoin. Ele falou que essa regra teria mudado numa atualização do Bitcoin Core Client lá em 2017 e que esse prazo teria sido majorado para 14 dias. Claro que eu não fiquei muito contente de saber que teria que esperar mais cerca de 11 dias para ter ali os meus Bitcoins de volta, né? Eu estava querendo realizar aquela quantia, tá? Lembrando que não era toda a quantia que eu tinha, era apenas parte dos bitcoins, era apenas uma das quantias em Bitcoin que eu tinha, que eu não queria holdar, mas que no final da história acabou se transformando em hold. Só que aí passou o prazo dos 14 dias e nada, meus bitcoins ainda não tinham retornado para a carteira, e eu estava começando a ficar um pouco preocupado, e não era nem muito pela quantia em reais que aquele montante estava valendo naquele momento, mas sim sobre o quanto aquele montante poderia valer daqui a 1, 2, 3 anos. Até porque, para quem não se lembra, né, há menos de um ano atrás, quem detinha ali cerca de R$1.000 em criptomoedas, né, com o passar do tempo, em menos de um ano, essa quantia se transformou em mais de R$16.000 se você pegar ali o topo histórico recente do Bitcoin. Inclusive, esse valor de 1.750, né, acabou sendo bem majorado, logo o valor subiu para 2.000, 2.500, 3.000, chegou ali no topo histórico em R$3.300 a mesma quantia, né, e justamente pelo Bitcoin estar se valorizando tanto, eu fiquei com medo, né, de, quem sabe daqui a uns 2, 3 anos, quem sabe o preço daquela quantia, né, o valor daquela quantia, digamos assim, não valesse cerca de 20, 30, 40 mil reais. Então, como dito, a preocupação era sobre o valor que poderia valer futuramente. Mas o fato é que passaram ali os 14 dias, eu fui procurar novas informações em fóruns no Reddit, né, e acabei tendo a informação de que, devido à taxa que eu coloquei ser muito baixa, o prazo dos 14 dias não eram válidos, porque devido, né, àquela taxa muito baixa, os níveis do próprio mempool do Bitcoin, para quem não sabe o que é mempool, seria ali a zona onde ficam armazenadas as transações a serem validadas. Então, as transações não são validadas diretamente para o bloco, né? Elas ficam ali meio que num purgatório para serem validadas, porém nem todas são validadas e ficam presas no mempool por um determinado tempo, né? Ficam ali presas na própria rede do Bitcoin. E como eu teria colocado uma taxa muito baixa, né? Uma taxa completamente irrisória, o nível do mempool estava semanas sem ser limpo e esse prazo poderia se estender para um mês ou até mesmo mais que um mês, e que não teria ali um tempo predefinido. E algumas pessoas diziam que geralmente depois de passar um mês que a quantia retornaria. Pois bem, passou um mês, né, passaram ali, na verdade, os 28 dias, não chegou a cumprir um mês, que seriam ali 2 vezes o período de 14 dias, e a transação não tinha retornado. E eu novamente, com a minha paciência, continuei a esperar, né? Ficava ali meio que vendo a situação, pegava ali a hash da transação, colocava ali no explorador blockchain para ver de fato como estava o andamento da coisa, mas felizmente depois de passados quase 2 meses, né, no dia 1º de março, a transação acabou sendo, digamos assim, revertida, não confirmada, e a quantia acabou voltando para minha carteira, ou seja,
2 meses. E como dito, esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um, né? Qualquer de vocês que estão me assistindo, né? Que não sabem ali qual a taxa, digamos assim, mais exata, caso exista ali a possibilidade de você dosar a taxa de transferência do Bitcoin, você pode também incorrer nesse erro. Talvez você coloque até uma taxa maior do que a minha, mas a sua transferência não seja confirmada, a sua transação fique também ali no limbo do mempool da blockchain do Bitcoin. E justamente para resolver esse tipo de problema, né? Justamente para tentar combater esse tipo de falha que muitos cometem, é que existe um site que monitora as transações que ainda não foram confirmadas na rede do Bitcoin, né, na blockchain do Bitcoin, e que, digamos assim, dá um certo tipo de recomendação de qual taxa você deveria usar, né, que caso você utilizasse uma taxa mais cara, você pagaria uma taxa, digamos assim, à toa, né, a transação poderia ir até mais rápido, mas não necessitaria de uma taxa tão cara, e caso também você colocasse uma taxa mais barata do que aquilo, corria o risco daquela transação demorar além do que você imagina, ou então até mesmo não ser confirmado. Inclusive esse site que vocês estão vendo aí, está aqui embaixo na descrição, peço que vocês confiram antes de fazer qualquer transação e não passem por esse problema que eu passei, tá rapaziada? Mas pois é galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.